certo? Prezados amigos e irmãos, nossa boa noite a todos. Trago um abraço fraterno da Sociedade de Estudos Espíritas Esperancense, casa a qual faço parte e sou trabalhador com muito orgulho. Casa essa também que eu acredito que muitos que estão aqui essa noite já passaram, já conhecem, já tiveram a oportunidade de estar por lá. E hoje nós trazemos esse convite de estudo, de reflexão, evidentemente à luz da doutrina espírita, ao tratarmos de um assunto que é de extrema importância, pelo menos para nós que dizemos que estudamos Kardec. Allan Kardec, ele teve a grande sabedoria de, no transcorrer das obras que ele foi escrevendo para codificar o Espiritismo, originar 32 obras de estudo. Eu gosto de enfatizar que são 32 obras, porque nós, como espíritas, resumimos o Espiritismo a 5 que a gente chama de Pentateuco. Desses 5, geralmente a gente não lê nem 2. Ou muitas vezes gastamos a nossa vida inteira para ler os 5. E além dessas 5 obras que a gente denomina como Pentateuco, existem outras obras que são de extrema importância, que nós precisamos ter conhecimento e contato, até para a gente entender a fé que a gente abraça. O Espiritismo, meus amigos, ele é denominado por Kardec, na obra O que é o Espiritismo, lá no seu preâmbulo, da seguinte maneira: o Espiritismo é uma doutrina filosófica e uma ciência de consequências morais que estuda a origem e destinação dos espíritos. Veja, Kardec, ele traz, intitulado nesse conceito do que é o Espiritismo, 2 hipóteses que são muito importantes. A primeira, ele enfatiza que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, que vai dar sentido à nossa vida, às nossas indagações pessoais, do porquê estamos aqui, o que viemos fazer aqui no planeta, por que estamos aqui nesse momento. O Espiritismo vai tentando responder tudo isso. E a outra, ele traz no conhecimento de ciência. É impossível nós fazermos espiritismo se perdemos o senso científico de pesquisa. Porque hoje nós temos pessoas que são cientistas e estão estudando espiritismo para explicar uma série de situações que outras crenças religiosas não estão conseguindo explicar. E uma dessas são as curas espirituais. Allan Kardec, em A Gênese, dedica um capítulo da obra para tratar sobre fluidos. E nesse capítulo, se vocês tiverem a curiosidade, depois podem ver, Allan Kardec ele vai trazer lá o que são os fluidos, os tipos de fluidos, como é que eles se processam, se originam pelos espíritos. E nesse transcorrer, Kardec vai trazer mais de 30 artigos espalhados na coletânea da Revista Espírita sobre cura espiritual, mediunidade de cura e a formação de médium de cura. Eu sei que muitos de vocês podem até estar, quando a gente elenca o tema mediunidade curadora ou cura espiritual, aqueles médiuns que a gente conhece na mídia, que utilizam-se de um bisturi, cortam as pessoas, cortam os olhos, a pele, o tecido, estipam tumores e por aí vai. Porém, é importante enfatizarmos a seguinte questão. Kardec ele teve uma preocupação muito grande na preparação daqueles que são médiuns de cura, porque na época de Kardec existiam muitos médiuns que exerciam a faculdade da mediunidade de cura. Um desses exemplos vocês podem encontrar em um artigo da Revista Espírita intitulado A Nova Sociedade Espírita de Bordeaux. Lá você vai ter uma carta que Kardec recebe do presidente do novo Centro Espírita de Bordeaux, e ele vai trazer uma explicação qual é o trabalho que é feito na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux, como a gente queira chamar. Chama Bordeaux porque é mais abrasileirado. Como a gente não sabe falar francês fluentemente, a gente diz Bordeaux, mas lá eles chamam Bordeaux, né? E lá, nesse artigo, o presidente do Centro de Bordeaux, ele vai dizer a Kardec que existe um dia específico na casa espírita, onde existe o auxílio de um médium curador,
e esse médico curador está disposto a tratar naquele dia doenças que são provocadas por espíritos obsessores. Ponto. Outro dia teremos as palestras voltadas ao público aberto, onde são tratados temas da ciência espírita. Ciência espírita. E outro dia teremos a utilização do magnetismo tradicional, animal, para alívio das dores das pessoas. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente passa a pegar um tema como cura espiritual e rotulá-lo somente como algo fantasioso e que não acontece. Ou como algo que não é de responsabilidade do espiritismo. Mas quero dizer a vocês, o centro espírita, ele é um promotor de saúde. O centro espírita que verdadeiramente segue os ditames que Kardec deixou na propagação da doutrina, dos postulados do espiritismo, ele é um promotor de saúde. Primeiro, ele vai oferecer a reformulação moral, que são em momentos como esse que a gente está aqui hoje. Nós não estamos aqui para colocar as pompas em quem vem falar ou colocar a gente num patamar superior às outras pessoas. A gente traz o conhecimento espírita justamente para expandir e instigar vocês a estudarem o espiritismo. Porque se for para a gente permanecer na fé que a gente tinha alguns anos atrás em outras religiões, a gente permaneceria por lá mesmo. A gente não vinha para o espiritismo, não. E em muitas situações até compreender por que algumas pessoas obtêm a cura, outras não vão obter. Porque algumas pessoas vão ficar boas, outras não vão ficar. E é nesse processo que Allan Kardec ele vai trazer a compreensão. E ele traz, na Revista Espírita de 1868, um artigo intitulado Da Mediunidade Curadora. E ali Allan Kardec ele vai distinguir o que é um médium de cura e o que é um magnetizador tradicional. Como é que você vai conhecer realmente uma pessoa que é médium de cura? E ele vai trazendo lá as diferenças. Mas o que é mais importante nesse artigo é quando Kardec elenca o seguinte aspecto. Não existe médios de curas universais. O que seria um médium de cura universal? É uma pessoa que acha que tem a capacidade de curar qualquer coisa que vier aparecer na casa espírita. Porque em muitas situações, meus amigos, os processos de adoecimento que nós passamos são extremamente necessários para a depuração e evolução do nosso espírito. E quando estou falando isso, quero dizer aos amigos, não é fazendo apologia ao sofrimento, porque muitas pessoas acusam a gente gostar de sofrer. Que quem é espírita adora sofrer. Eu estou passando por uma doença, é Deus, é a espiritualidade que quer. Eu tenho um casamento conflituoso, é Deus que quer que esse casamento seja conflituoso. Eu estou passando por um relacionamento ruim, é meu karma, eu tenho que seguir um relacionamento ruim. Isso não é verdade. Eu gostaria de contar aqui aos amigos experiências práticas que eu tenho na minha vivência de mais de 12 anos atuando em tratamentos espirituais em pessoas que chegam não só na nossa casa espírita, mas pessoas que nos param no meio da rua, contam as coisas a gente e naquele momento ali a espiritualidade consegue fazer um tratamento espiritual na pessoa, no momento que ela está falando com a gente. Eu gostaria de contar um caso a vocês de uma senhora que buscou a nossa casa espírita com um tumor do tamanho de uma laranja cravo aqui do lado esquerdo da cabeça, provocando uma compressão cerebral nela, que ela não conseguia mexer o lado direito do corpo, que estava comprometido pelo tumor. E eu lembro-me que essa mulher, quando ela foi entrar na sala de cirurgia espiritual, a família, com muita fé de que aquele câncer, aquele tumor regredisse, e ela obtivesse a cura definitiva daquilo, eu lembro que quando ela foi deitada na maca, os médicos da casa retrataram o seguinte: então a gente está sem entender uma coisa. Pode dizer. Na hora que a gente deitou ela já com o corpo cadavérico, por conta da quimio e radioterapia, que são tratamentos extremamente agressivos para quem está com câncer, os espíritos amigos vibravam quando viam ela naquela situação. Muitos deles diziam: maravilha, ótimo, excelente o que ela está passando. E os médicos perguntavam: o que é de tão excelente em ver um corpo cadavérico de uma pessoa em profundo sofrimento? O que há de tão grande e bonito em vermos uma enfermidade degenerativa, neurodegenerativa, violenta, consumir um corpo físico?
E, evidentemente, a gente tem que aprender a fazer como Kardec fazia. Kardec, quando entendia as coisas, ele perguntava aos espíritos. Pelo menos é assim que ele demonstra na Revista Espírita. Quando Kardec não entendia o que o espírito queria dizer, ele evocava aquele espírito na reunião mediúnica e perguntava novamente: doutor, o que é que o senhor queria dizer com essa questão? O espírito ia e respondia novamente, e dava mais explicação a ele. E eu perguntei à equipe espiritual da casa, eu digo: o que vocês estão vendo de tão bonita essa mulher? E a palavra foi resignação. A resignação dela aceitar o seu processo de adoecimento e de depuração no momento em que ela estava com câncer na cabeça. Mas só que se você sair daqui hoje e andar por essas ruas aqui da cidade de Areia, que tem essa trepidação, e levar uma topada no seu pé e você torar a sua unha, você amaldiçoa quem passar na sua frente. Nós temos essa falta de compreensão nossa, de queremos estarmos aqui em um planeta que ainda não é um planeta regenerativo, mas um planeta que ainda continua sendo de provas e de expiação, e um planeta ainda onde o processo de adoecimento faz parte da evolução dos espíritos que aqui estão. Querem um exemplo do que eu vou falar aqui para vocês agora? Existe um artigo na Revista Espírita também, que Kardec fala com os espíritos a respeito de como é a vida espiritual no planeta Vênus. E um dos itens que é respaldado nesse artigo, que os espíritos passam para Kardec, é que o processo de adoecimento daqueles que já estão em nível evolutivo maior em Vênus não existe mais. Vamos parar agora um pouquinho e pensar. O que seria viver em uma sociedade onde não se adoece? Onde não houvesse mais adoecimento. Seria muito bom, não seria? Mas para se atingir um pico como esse, é preciso que as pessoas que convivem no nosso planeta mudem para o bem. E mudar para o bem não é a gente achar que todo mundo vai ser espírita, porque isso é uma ilusão nossa. A gente achar que o mundo inteiro vai ser espírita, a gente não entendeu o que o espiritismo quis trazer ainda. O espiritismo não está preocupado com a conversão em quantidade, mas com aqueles que querem compreendê-lo em qualidade. Porque o espiritismo exige estudo. Você está aqui hoje na casa espírita, eu vou dizer aqui a vocês, você está assumindo um compromisso de você estudar o espiritismo. Você já passou você passar aqui na rua e as pessoas perguntarem: por que você já passa na casa espírita? O que é que o passe faz na casa espírita? Como é que se processa um passe na casa espírita? Por que minha mãe foi na casa espírita e estava com câncer no peito e se curou? E minha outra irmã que estava com câncer no outro peito não se curou, morreu do câncer. Nós somos indagados constantemente pelas pessoas que passam pela rua e perguntam uma explicação. Imagina quando a gente não estuda corretamente o espiritismo. A gente mais atrapalha do que ajuda. No livro Missionários da Luz, capítulo 11, está intitulado assim: Passes. Nesse capítulo, nós vamos ver o Espírito André Luiz descrever como se processa o trabalho da espiritualidade no momento do passe da casa espírita. O que é que eles fazem? A gente acha que o passe é só levantar a mão, passar aquela energia para a pessoa e está tudo bem. E a gente vê que existe uma série de comprometimentos das pessoas que estão ali aplicando, recebendo e doando. E essas pessoas que assumem o compromisso de se preparar para esses trabalhos, precisam compreender que quanto mais nós nos depurarmos, mais o nosso interior estará límpido para passar essas energias desses espíritos amigos. Uma certa vez, um daqueles que eu considero como maior referência na questão da explicação dos fenômenos de cura espiritual, que é o médico oncologista Paulo César Frutuoso, que é um pesquisador extremamente sério de como se processam curas espirituais. Ele passou mais de 40 anos vivendo em um centro espírita chamado Lado Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. E nesse centro espírita eles faziam um trabalho extremamente importante e pouco divulgado no nosso meio. Inclusive tem pessoas até que duvidam que o que era feito lá aconteceria. Mas, graças a Deus, esse médico
se dispôs, depois de mais de 40 anos, trazer informações do que ele viveu naquele ambiente, onde eles tinham um trabalho que os médicos espirituais se materializavam para atender as pessoas. Oxente, então, como é que se processava? Existe um tipo de faculdade mediúnica muito rara, mas que ainda existe, que é chamada mediunidade de efeitos físicos. Onde o médium, que é um médium de efeitos físicos, assim como o médium de cura, ele produz em excesso no corpo físico dele um tipo de fluido denominado ectoplasma. O ectoplasma ele foi denominado e descoberto por William Crookes, quando fez pesquisas a respeito de materializações que aconteciam em uma época muito antiga, onde uma médium materializava um espírito chamado Kate King. E onde esse espírito, não só William Crookes, como também William Crookes não, permita-me corrigir, foi Charles Richer, não William Crookes. Charles Richer foi quem denominou ectoplasma. Mas o William Crookes, que é um dos pesquisadores da parte da ciência espírita, teve experimentos que ele fez com uma médium onde ela materializava o espírito de Kate King. E esse espírito se materializava ao ponto de aferir a pressão arterial desse espírito. Ela conseguia, com a respiração, embaçar um cano translúcido que existia naquela época, e eles não conseguiam compreender como isso acontecia. Pois bem, no lado de Frei Luís, existiam dois médios que tinham essa capacidade. Um era mecânico de carro, chamado Gilberto Arruda. Esse cara era um mecânico de carro. E eles tinham uma sala onde eles colocavam o médium deitado, o médium entrava em transe nessa sala, uma sala que era fechada, blindada, para não se ter acesso. Da parte dos orifícios da boca, do nariz, onde houver orifício no corpo, esse fluido começava a sair visivelmente. E os espíritos pegavam esse fluido e se materializavam. E lá tem uma sala que é chamada Sala 1, onde colocava essas pessoas em macas, e um espírito materializado começava a atender um por um daquelas salas. Vocês já imaginaram isso, minha gente? A riqueza desse tipo de fenômeno. Um médico de uma outra dimensão materializasse, porque quando a gente fala que o espírito está materializado, é um fenômeno onde todas as pessoas podem ver. Não é só quem é médium, não. E esses espíritos, além de se materializarem, traziam objetos de tratamento que eram aplicados radiações em pacientes. Eu tive um primo, que hoje mora no Rio de Janeiro. Ele teve um problema na perna direita, que a perna dele começou a definhar. A perna dele ficou bem fina, ficou só o osso. Perdeu toda a parte da musculatura da perna e foi definhando. E ele foi buscar um tratamento espiritual lá no lado do Frei Luís, isso há muitos anos. E ele nos contou o seguinte, ele disse, Ítalo, eu estou dizendo a você porque eu vi, não foi ninguém que chegou lá e me contou. Me colocaram numa sala, o problema que eu estava na perna era semelhante a um câncer ósseo, estava definhando minha perna. E eu vi quando um vulto mais branco nessa sala, que a sala fica no escuro, que o espírito, quando está materializado, não pode ter luminosidade, que afeta a energia do ectoplasma. E esse ectoplasma que o espírito usa para se formar, quando termina o trabalho, ele volta para o corpo do médium. Vejam que interessante. É uma energia nervosa que sai do próprio médium, mas ela tende a voltar para o ponto de sua origem, que é o corpo do médium. Então, quando isso fica materializado, você só pode tocar nele se o espírito autorizar. Se você toca no espírito e ele materializar sem autorizar, ele se desfaz, o fluido volta rapidamente para o médium e o médium pode até desencarnar. Para vocês verem que a coisa não é brincadeira. E ele nos conta que quando estava lá deitado no leito, no escuro, ele que viu aquele vulto luminoso se aproximando de perto dele. Ele é católico, viu? Ele não é espírita, não. Ele se aproximou um vulto luminoso perto de mim e eu vi um médico com uma máscara aqui no rosto, um pano branco na cabeça, e o médico trazia um instrumento na mão. Da ponta do instrumento emitia uma radiação verde, amarela e azul. E vi quando ele pegou o instrumento, virou, colocou em cima da minha perna, e sempre que ele colocava o instrumento, a perna clareava. Sempre que ele botava o instrumento em cima, a perna clareava. De repente eu senti minha perna começou a encher. Eu disse, como é que a perna enche? É uma bola de açúcar? Ele disse, não, a sensação física
fisiológico que eu senti era que a perna começou a encher. Na verdade, depois a gente está estudando, falando da cura espiritual, a gente está vendo que, na verdade, o que aconteceu foi uma reestruturação da massa muscular e óssea dele, através de uma magnetização espiritual. Kardec fala disso. Existe um artigo na revista espírita chamado Cura de uma fratura por um espírito. Na época de Kardec, ocorreu o seguinte caso, para que vocês entendam esse caso do meu primo. Vou contar aqui para vocês. Uma médium da sociedade parisiense havia levado uma queda e quebrado esse osso aqui do braço. Esse osso se esfacelou de um jeito que ela não conseguia mover o braço, e era uma médium psicógrafa da época. Kardec foi o que fez, reuniu alguns médiums, naquela época, para tratar a fratura da mulher. Aí você faz, gente, Kardec reuniu pessoas para tratar uma fratura? Sim. Kardec começou a compreender que a utilização do magnetismo das mãos, dos médios, das pessoas que aplicavam magnetismo na época, conseguiriam reestruturar células do corpo físico. Por isso que a temática da nossa palestra é Fisiologia da Cura Espiritual. Porque para você entender cura espiritual, você tem que entender um pouco de biologia. Chega uma pessoa na casa espírita com uma fratura óssea, eu posso dizer a vocês que os espíritos fazem isso porque eu já vi. Tem pessoas que chegam com uma perna maior do que a outra. Os espíritos conseguem tirar um pouco daquela massa óssea e colocar para a perna ficar do mesmo tamanho da outra. Chegam pessoas com costelas a mais no corpo, que às vezes atrapalha o processo dos órgãos. E eles tiram uma costela. Aí você pergunta, como? Se não corta, se não tira? Através da magnetização. Kardec reuniu esses médios e o primeiro registro que nós temos hoje na doutrina espírita de atuação do médico espiritual foi nesse artigo. Porque nesse momento em que ele reuniu para tratar a fratura da mulher, o espírito que atuou visivelmente para todos verem naquela época era um amigo de Kardec chamado Dr. Demeure, membro da sociedade parisiense. E no artigo Kardec diz para o espírito, pega a mão da médium, estica para um lado, estica para o outro, faz uma espécie de fisioterapia e a fratura óssea do braço se consolida. Como? Isso me faz raciocinar. Veja. Quando a gente está na área de saúde, a gente começa a entender que uma fratura ela só vai se calcificar se houver uma boa colocação do osso no local que foi rompido e ele for imobilizado o braço. E nesse momento, se for produzida uma certa quantidade de células ósseas que prodifiquem a calcificação do osso. Se isso não acontecer, o osso não se consolida corretamente. Cabe a me entender o seguinte, os espíritos eles conseguem manipular a formação óssea do corpo da gente. As células ósseas. Que é uma célula tronco. Mas será que eles conseguem só fazer isso no osso? E se os espíritos conseguissem manipular células, princípios de células-tronco mais saudáveis do nosso corpo e realizar curas que pela medicina são impossíveis? Já pensaram nessa hipótese? Ou não? Se eu disser a vocês que isso já aconteceu na cidade de Esperança, vocês acreditam? Sim ou não? Só uma pessoa respondeu. Parece até que o Tarcísio está falando lorota, né? Meus amigos, na nossa casa espírita na cidade de Esperança, uma médica de 23 anos nos buscou. E foi um dos casos mais impressionantes que eu vi até hoje de atuação do mundo espiritual na cura física de alguém. Essa médica nos buscou sem acreditar em absolutamente nada. Porque os médicos eles não conseguem acreditar. Porque você vai para falar com um médico, o médico abre uma pessoa, o que ele vai ver dentro da pessoa? Órgão, osso, músculo e nervo. Abre a pessoa e faz, cadê o perispírito que não tem aqui dentro? Porque a medicina nossa vai salvar até ali, o corpo físico. E essa médica nos buscou com um pré-diagnóstico de uma leucemia. Aí você imagina o que é uma pessoa com 23 anos, médica residente, muito bem estruturada, de família espírita, passando por uma série de hematologistas, buscando uma perspectiva de até de fechamento de diagnóstico e não encontrar. Vou deixar isso aqui como um aviso para vocês.
Quando vocês forem para os médicos da Terra e não conseguirem achar um diagnóstico clínico certo, vá para o tratamento espiritual. Porque alguma coisa espiritual ali está acontecendo e esses espíritos, eles dificultam que você ache qual é a raiz da problemática. Eles dificultam. Passam medicamentos errados, medicamentos que não fazem efeito. Vocês não conhecem alguém que tomou uma série de medicamentos e nunca tá bom? Pessoas que tomam até aquelas caixinhas que são divisórias. Tem um de manhã, tem um de tarde, tem um de noite, toma um diferente todo dia, mas a pessoa nunca tá boa. Se você perguntar, ela tem dor da ponta do pé à ponta do cabelo. E às vezes uma pessoa como essa, ela vem e toma um passo na casa espírita, fica, ó. Boa! Porque no processo de adoecimento existe um contexto espiritual que é função nossa da casa espírita tratar. Não é das outras pessoas, não, gente. A gente tem que ter na casa espírita, como tem aqui nessa casa, médios que atuem com os espíritos para ajudar as pessoas. Isso não é nada demais, não. Isso acontece desde o tempo de Kardec. É uma prática de Kardec, é uma prática que é incentivada pelo codificador. Essa jovem buscou a casa espírita da gente desesperada. Dá a cor dessa parede aqui de vocês, viu? Branquinha. Se apertava assim nela, parecia que não tinha sangue nela. Ela não conseguia ter uma boa produção de hemácias no sangue. Tinha muita fraqueza, mas extrema fraqueza. Ela não conseguia sequer fazer as atividades cotidianas. E ela, como médica, o que ela fez? Vou recorrer à medicina terrena. Recorreu a uma série de hematologistas naquela época. E o pai e a mãe dela são fundadores do Centro Espírita da cidade de Princesa Isabel, Sertão da Paraíba. Eles saíram de Princesa Isabel, Sertão da Paraíba, para vir para a Esperança. Dá mais ou menos 4 horas e meia de viagem com essa jovem. 4 horas e meia de viagem. Trouxeram a menina. Lá na nossa casa a gente tem alguns médicos que são videntes. Conseguem enxergar o panorama espiritual. As pessoas chegam lá na casa, estão lá sentadas, mas já estão vendo o que está acontecendo com algumas pessoas. E já vamos passando para a gente. E alguns desses médicos buscaram a gente para passar alguma informação muito interessante. Será assim, então, tem alguém que está na plateia que está com um problema sanguíneo muito sério. Mas é para a gente achar quem era. Uma casa que está com 150 pessoas por noite, a gente não sabia quem era. E alguns desses médicos disseram assim, eles trouxeram um espírito dentro do carro que veio vampirizando a menina, retirando toda a vitalidade da parte sanguínea dela e provocando uma má formação das hemácias. Acabou-se. Quando a gente viu que a questão era espiritual, você pode pegar a melhor medicação do mundo, você não vai ter uma resposta no corpo físico. Porque o seu corpo está atrelado ao corpo, perispírito e espírito. E nesse meio de espaço em que está o perispírito e o espírito, tem outros tipos de corpos espirituais que algumas enfermidades só começam nesses tipos de corpos espirituais. Vejam, trabalhar com cura espiritual requer muito estudo, meus amigos, para a gente saber identificar essas problemáticas. E a menina foi para dentro da sala, começou a se tratar. Quando ela chegou dentro da sala, o Dr. Hans, que é um dos médicos espirituais que atuam na nossa casa, disse assim, tem um espírito, ele é alemão, ele fala muito grosso, brasileiro, tem um espírito morcegoide perto dessa filha. Morcegoide. Sem entender. Eu disse, me mostre como é, que espírito é esse? Me arrependo até hoje de ter pedido isso. Me arrependo. Porque a gente começou a ver o espírito como ele era. O espírito estava em forma de morcego. Sabe aqueles vampiros que a gente assiste o filme? Que eles ficam com a cara deformada, o olho deformado, dentes pontiagudos. Você faz... E conversa. Então, não diga isso em palestra não, que isso é uma mentira. Mas se eu disser a vocês que existe um livro do Dr. Paulo César Frutuoso, chamado Espíritos Decaídos e Materializados. Esse livro ele fala de 10 reuniões de materializações que fizeram lá de Frei Luís, que pegaram 10 tipos de espíritos nesse processo de deformidade espiritual e fotografaram essas fotos. E o Dr. Paulo César Frutuoso disponibilizou para a gente 3 fotos dessas.
Eu não trouxe para cá essas fotos para mostrar a vocês, porque sempre que a gente mostra, a espiritualidade pede muito cuidado. Porque só a imagem do espírito é o suficiente para adoecer quem está olhando. Só para vocês verem a que ponto muitos espíritos chegam. É um processo de deformidade espiritual muito sério. E isso é desfeito aonde? Aqui na casa espírita, na reunião mediúnica. Por isso que tem que ter reunião mediúnica na casa espírita, para tratar esses irmãos. E esse espírito estava vampirizando a parte sanguínea dessa médica. E ela não melhorava. Ele vampirizou tanto que a medula dela não conseguia mais ter uma boa produção sanguínea. E aí, vamos partir agora para a medicina terrena. Quando há um câncer de medula ou leucemia, geralmente os médicos fazem qual procedimento para o paciente ficar bom? Vocês lembram disso? Lembra daquela novela Laço de Família? Que tem Camila, Helena. Não sei se vocês gostam de novela, né? Eu particularmente gosto muito de novela. Mas o que é feito com Camila? Ela faz o quê? Um transplante de quê? De medula, que conhece como um transplante de célula tronco sanguínea. Para que ocorra uma boa produção na parte física e a leucemia cesse. Isso aconteceu de forma espiritual na nossa casa espírita lá em Esperança. Dr. Reis, depois de 4 reuniões que ela estava se tratando, ele olhou para ela e disse assim: filha, eu vou fazer um transplante de células tronco ectoplásmica em você e você vai ficar boa. Com todo mundo assim, um para cara do outro. Como é que isso vai ser feito? Vejam que interessante. A paciente deita na maca. Do corpo de médicos que estavam ao redor, os espíritos começam a puxar os princípios saudáveis das células do corpo das pessoas que compram o trabalho. Esses princípios que eles trazem são formações de células tronco ectoplásmicas que saem do corpo dos médios. Eles pegaram aquelas células, colocaram na medula óssea da paciente e deixaram. Adivinha o que aconteceu com ela? Alguém pode me dizer? Se curou? Ela piorou. Ela piorou. 2 dias ela ficou em cima da cama sem conseguir fazer nada. Mas as miudezas do estudo da cura espiritual exigem que você se aprofunde e estude, para que você não se desanime no seu senso de pesquisa. E eu fui pesquisar como é que se portam os pacientes depois de um transplante de medula óssea. Vocês sabem como é que eles ficam? Fracos e debilitados. Passou-se 2 dias, ela disse que se levantou da cama muito bem. Muito disposta. Extremamente saudável, ao ponto de saber de onde poderia ter vindo aquilo. Ela disse, não. Alguma coisa aconteceu comigo. Eu nunca me senti tão forte, tão corada e tão disposta para a vida. Ela vai fazer um hemograma. Faz o hemograma quando olha o número de células vermelhas que estava de 50 a 25, sobe para 170 na primeira vez. Ela para, olha para o médico e faz, doutor, explique que situação é essa. Ele disse, não tem como explicar. Simplesmente é como se seu corpo tivesse começado a processar novas células. E ela vai, faz outro exame na semana, de 170 só para 250. E ela começou a ficar com a pele mais clara, mais saudável. Aí o médico disse, olha, vamos descartar a hipótese de uma leucemia. Não tem mais o processo de adoecimento. E aí ele faz, vamos tratar com corticoide, porque pode ser uma anemia hemolítica. E vai precisar de um corticoide. Aí ela vai para o centro espírita, vai para o Dr. Reis e faz, Dr. Reis, eu não quero tomar corticoide. Me ajuda, ele disse, ajudo. Sem corticoide e sem tratamento para o câncer. A menina volta para o médico, mas disse, olha, está muito bom aqui, mas tem como para tomar nada não. Vai ficar sem tomar nada. E hoje essa menina é espírita, é muito agradecida à nossa casa pelo que foi feito por ela.
mandou recentemente um depoimento para nossa casa. Eu tenho um depoimento gravado dela com os exames pré, durante e pós o tratamento espiritual. E aí a gente para um pouquinho para pensar. Às vezes o que falta na gente é boa vontade e estudo para a gente se ajudar. Para ajudar as pessoas, a gente precisa de ciência. Para que as pessoas se curem sem achar que é uma cura milagrosa, como muitas pessoas mostram, e o Espiritismo vem nos mostrar que os milagres não existem, são consequências de leis naturais, a gente tem que estudar, meus amigos. E mais do que estudar, depurar as nossas imperfeições para acolher pessoas que chegam assim nas nossas casas espíritas. Até para explicar muitas vezes quando um câncer ele vai vir somente para depurar o espírito daquela pessoa. A deformidade será totalmente física. Aí você se pergunta, mas se é um depurador, os espíritos curam? Não, mas aliviam. Eu sou prova viva disso. Aliviam muito. Conseguem dar um bom desencarne àquela pessoa que está no tratamento espiritual. Aquela pessoa parte sem tamanha dor. Os tratamentos de quimioterapia que são tão agressivos e violentos, eu digo aqui a vocês, 90% dos pacientes de câncer da nossa casa que fazem tratamento espiritual não têm reação na quimioterapia. Como é que vocês conseguem me explicar isso? A gente perguntou aos médicos espirituais, o que é que vocês fazem para que pacientes que tomam quimioterapia aqui na casa não tenham essa reação? E eles respondem com a maior simplicidade do mundo. Nós estimulamos um bom funcionamento das células saudáveis do corpo do paciente para que os efeitos não sejam tão danosos. E como é que vocês fazem isso? Do ectoplasma de vocês. Da gente, sim. Aí um dia como esse, que é tratamento espiritual, muitas pessoas já entendem que a gente não pode ter relação sexual, a gente não pode comer carne vermelha, a gente tem que se abster de uma série de alimentos para que o nosso corpo fique o mais límpido possível, para que esses princípios energéticos ectoplásmicos saiam e beneficiem as pessoas. A cura espiritual não é uma falta de credibilidade, mas é um estudo profundo que a gente faz de cada paciente que entra dentro da nossa casa espírita. E agora eu estou englobando todas as casas espíritas, não só uma casa espírita. Muitas vezes a gente não sabe o que se passa no passado espiritual daquela pessoa e até que ponto aquela enfermidade vai ensinar aquela pessoa a ter uma vida mais equilibrada. Chegou uma pessoa na nossa casa espírita com uma úlcera gástrica, cuspindo sangue. E ele queria que os espíritos intervissem naquela úlcera para que ele ficasse saudável e seguisse a vida dele. Eu lembro-me como hoje. Ele deitou na maca, dessa vez que foi atender foi o espírito José Grosso. Quando ele estava deitado na maca, que José Grosso botou a mão em cima do estômago dele, voltou com a mão e disse, não posso fazer nada ainda. Não, faça. Não é um trabalho de cura espiritual, todo mundo tem que sair curado. Olha a minha ignorância. Não, filho, a gente não pode curar ele. Mas por quê? Me deu essa justificativa? Ele disse, claro. Essa úlcera gástrica dele consegue freá-lo de outras condutas mais adoecidas que ele tem, que podem comprometer a atual encarnação dele. Eu digo, qual? Me diga, ele disse, vou lhe dizer. Esse rapaz é alcoólatra. Ele não bebe mais desde que descobriu a úlcera por questões médicas. Se nós curarmos essa úlcera dele, ele vai voltar a beber exageradamente e vai comprometer mais a encarnação dele. Então é melhor que ele permaneça com a úlcera gástrica o resto da vida sem beber, do que curado dela bebendo. Eu achei isso fantástico, meus amigos. Rapaz, que raciocínio excelente. Então quer dizer que vocês, se perceberem que a gente tem que continuar doente para seguir a vida bem, a gente vai continuar doente. É desse jeito. Vão ter situações que vocês vão passar que não vai ter a cura definitiva. Pode ser amenizado o processo para que você continue ali, mas a cura definitiva não, porque aquele processo ele vai ser um depurador na sua vida.
vai te depurar e te evitar de ter outras condutas que comprometam a sua tua encarnação. Porque o nosso nível ainda, meus amigos, são de espíritos endividados e mal educados. A gente tem raiva hoje com muita facilidade. Nós temos raiva, ira e vingança com muita facilidade. Vocês já imaginaram se a gente conseguisse, como a gente vê hoje algumas pessoas utilizando, do próprio magnetismo para prejudicar outras pessoas? Porque isso acontece, viu? Tem pessoas que têm uma força magnética tão grande nela, que ela muitas vezes, sem saber, utiliza do magnetismo dele para ajudar uma pessoa. Quer que você tenha um caso prático disso? Querem? Já ouviram falar em mal olhado? Mal olhado. Que bobagem, isso é crendice. Não, não é não. O Espiritismo vem nos mostrar que isso acontece com bastante frequência. A energia que parte de uma pessoa que lança o mal olhado é uma pessoa que tem uma certa quantidade de energia na órbita dos olhos. E se você educar essa energia, você consegue curar uma pessoa em vez de adoecê-la. Mas há muitas vezes as pessoas que têm esse poder magnético não sabem. Aí muitas vezes está lá na sua casa, tem um pezinho de crote, muito bonito. Aquele crote de comigo ninguém pode, que as folhas são bem verdosas, que minha mãe muitas vezes passava óleo de peroba na folha para ficar brilhando mais. A vizinha passa e diz, que crote bonito. E de repente o crote faz o quê? Puxa! Estudando os fluidos, a gente consegue entender isso muito bem. Uma planta é mais sensível energeticamente do que um ser humano, que ela absorve com mais facilidade um fluido mais animalizado do que o ser humano. Da mesma forma, uma criança. Eu tinha uma vizinha quando eu era pequeno, que minha mãe dizia que quando via essa vizinha, tinha que correr de perto comigo, porque sempre que ela olhava para mim, eu amolecia dentro do carro. Já médio, né, que a gente nasce médio, tem uma facilidade maior de absorver essas energias. Quando eu olhava, a vizinha olhava para mim e dizia, que menino lindo, dona Neném, benza a Deus. Aí eu, dentro do carro. E não são crendices, são estudos de fluidos que o Espiritismo nos explica. Essa doutrina, meus amigos, ela é libertadora, mas mais do que libertadora, é uma doutrina que nos compromete a estudar para a gente explicar às pessoas. E até muitas vezes dizer para aquelas pessoas que têm esse poder no olho, que ela consegue, através do olhar magnético, curar. Qual é o exemplo que a gente tem do olhar magnético que cura? Jesus. Olha, Jesus, ele bastava olhar para uma pessoa, impor assim as mãos. Kardec tem um capítulo em A Gênese que vai explicar todas as curas que Jesus fez. Todas as curas. Do cego ao endemoniado, ao possesso, à mulher morrisa, ele vai explicar. E mas muitas vezes, quando as pessoas chegam para Jesus e dizem, Jesus, eu quero ficar curado. Ele dizia, quero, fica curado, olhando para a pessoa. Mas daquele olhar do Espírito, a gente já imagina que tipo de energia não partiu para curar a pessoa. Ou que muitas vezes, a cura que Jesus ia fazer não tinha sucesso da primeira vez. Olha, um espírito como Jesus, teve casos que ele teve que fazer a aplicação de energia 2 vezes para que a pessoa se curasse. Que foi o cego. O cego, quando busca Jesus, se você for lá nos Evangelhos, se você for lá na Gênese e ver a explicação que Kardec nos dá, ele vai dizer que na primeira vez Jesus impõe a mão no olho do cego e diz, quero que vejas. E o cego abre o olho